o eco, e aí quando a pessoa for falar, a pessoa não pode esquecer de habilitar o microfone, tá? Então eu vou silenciar todo mundo. Se o Márcio puder iniciar a gravação, você pode iniciar, Márcio? Já iniciei, já está gravado. Ok. Boa noite, alunas e alunos da PUC. Hoje a gente vai dar continuidade à semana de recepção ao pós-graduando da PUC. Hoje a gente vai receber o professor doutor Celso Fernandes Campilongo, vai tratar sobre o tema da democracia e a universidade. Infelizmente, nós não podemos estar pessoalmente no auditório, né? Não vamos poder comer um pão de queijo com o professor no final da aula na cafeteria do quinto andar, mas, felizmente, temos o recurso da tecnologia e, na medida do possível, mantendo a sanidade psicológica e psiquiátrica, a gente vai dando continuidade ao estudo e vai utilizando a plataforma da internet para poder se comunicar. Então, vamos fazer o seguinte, a gente costuma, né, como nós não temos a oportunidade de ter a integração entre nós, então eu gostaria de chamar um por um, brevemente, queria que se apresentasse dizendo o nome, o curso e, se possível, a linha de pesquisa ou o projeto que pretende desenvolver, né? Eu vou chamar por ordem alfabética aqui. Nós temos 13 pessoas, mas não é porque assim, a gente vai depois promover o vídeo no YouTube, né? Então, essa palestra não se resume a 13 pessoas, a gente vai fazer a promoção dela. Então, por gentileza, você pode se apresentar, Antônio Francisco Soares? Eu sou Antônio Soares, eu sou professor da Universidade Estadual do Piauí, estou em Teresina no momento e estou no segundo semestre do doutorado em Educação, História, Política e Sociedade. Legal, tudo bem. Agora, a vez da Beatriz Delboni, por gentileza. Oi, boa noite. Eu sou a Beatriz, eu estou no segundo semestre do mestrado em Direito, no Núcleo de Processo Civil. Inclusive, sou colega do Felipe e aluna do professor Celso. E então, um prazer aí. Prazer é nosso, Beatriz. Muito obrigado pela presença. Agora, senhorita Cristiane Fairbanks, por favor. Muito obrigada pelo senhorita Labruna, sempre gentil. Primeiro, eu queria dar as boas-vindas já, o Labruna já me apresentou aqui. Meu nome é Cristiane Fairbanks, hoje eu sou aluna, sou doutoranda no programa de Educação, História, Política e Sociedade. E sou filha da PUC já há algum tempo, né? Me formei em Direito, inclusive fui aluna do nosso convidado, do professor Celso Campilongo, como a gente estava lembrando agora, quase no século passado, né, professor? Lá para os idos de 2000. Então, fico muito feliz, viu, professor, que o senhor tenha aceito o nosso convite, que possa estar hoje conosco numa noite que é uma noite de resistência. A gente tem feito essa semana de recepção dos alunos ingressantes na pós-graduação e todas as demais atividades que a gente tem priorizado em realizar por aqui, apesar da pandemia, né? A gente sempre repete isso, que esse encontro e a abertura desse espaço, a manutenção desse espaço de mobilização acadêmica, mobilização política, mobilização humana, é realmente para que a gente esteja e mantenha esse contato, né? Para um segundo momento em que a gente possa se encontrar, em que a gente possa se reorganizar fisicamente mesmo, estar presente nos espaços fisicamente. Então, fico muito feliz, fico realmente contemplada com a sua presença aqui, professor, agradeço em nome de todos os alunos, e queria que, como associação, né, participe também da Associação de Pós-Graduandos, com os meus colegas, com o Kelvin, com a Labruna, com o Márcio, dar boas-vindas para todos os alunos que estão ingressando agora, para os colegas que já estão na luta com a gente, Antônio, que está aqui já também, assim como eu, quase que na reta final, né, e receber vocês todos, assim, de certo modo, de braços abertos, um abraço caloroso aqui da nossa APG. Convidando a todos participarem, viu, venham integrar o nosso grupo, que é muito importante, a gente passa pelo mestrado, pelo doutorado,
é muito importante que vocês saibam que as portas para participar também estão abertas. Obrigado, Cris. Agora tem uma convidada, Fernanda Carpanelli, por favor. Olá, boa noite. Eu sou Fernanda, aluna do doutorado, terceiro semestre, no programa de serviço social, aí da PUC. Minha área de pesquisa é na linha da política de habitação, direito à cidade. Prazer em acompanhar a atividade aqui com vocês. Prazer é nosso, viu, Fernanda? Obrigado pela apresentação. Agora, se a pessoa não tem o sobrenome, eu peço desculpa. Ingrid. Oi, Ingrid. você me escuta? Sim, escuta. Eu sou a Ingrid, eu também sou do programa de serviço social. Estou no último período agora. E meu projeto de pesquisa é voltado para a análise da profissão, né? Então, as formas de organização política da profissão na cidade de São Paulo. Acho que é isso, eu acompanhei alguns movimentos aí na PG, no início do mestrado, né? E acaba que com a pandemia houve um afastamento, assim, né, da minha parte, e eu estou feliz de estar aqui de volta e participar, né, dessa mesa nesse momento. Prazer, viu, Ingrid? Obrigado. Prazer é meu. Senhor José Carlos Menck, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Para mim é um prazer poder participar, sobretudo mais um encontro com o caro professor Celso Campilongo e demais colegas que aqui se encontram. Desejo a todos uma boa palestra, uma boa compreensão do que vier a ser exposto. Obrigado, viu, José Carlos? Boa noite. Boa noite. Por favor, José Galbio. Boa noite, pessoal. Meu nome é José Galbio. Eu estou no segundo semestre do mestrado em Direito Tributário. Meu estudo, meu projeto de pesquisa para a dissertação é dentro de Direito Tributário, o conflito interfederativo entre os estados, especialmente na guerra fiscal do ICMS, sob uma perspectiva lumaniana, e tenho me servido bastante dos estudos do professor Celso Campilongo para me orientar nessa empreitada. Obrigado. Obrigado, viu, Galvio? Tem umas pessoas que estão entrando agora, eu vou chamar a repescagem. Se pudesse se apresentar, dizendo o nome e a linha de pesquisa, a gente agradece. Aline Trivinos. Oi, boa noite. Eu estou no segundo período do mestrado em Direito Penal, sou orientanda do professor Guilherme Nucci, e a minha linha de pesquisa é em crimes informáticos e em legítima defesa nos delitos informáticos. Legal, obrigado, viu, Aline? Obrigada. Agora, senhorita Eide, por favor. Se ela está na mesa, às vezes a pessoa se ausentou, depois eu chamo novamente. Agora nós temos a Júlia Baroli. Olá, pessoal. Eu estou no segundo semestre do mestrado em Direito Penal. Sou orientada do professor Gustavo Junqueira. Meu tema é bem jurídico sobre uma perspectiva redutora. E sou aluna do professor Campilongo, agora no crédito do mestrado, e muito feliz por isso. Está sendo muito, muito rico. Então, muito obrigada, professor. Acho que era isso. Obrigado. A gente agradece a presença, o prestígio, né? Não é todo mundo que se dispõe a estar no feriado para assistir palestra. Kelvin Augusto, por favor. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Kelvin Lerais, sou doutorando do programa Educação Currículo, sou membro da APG, PUC São Paulo,
e sou diretor de instituições particulares da Associação Nacional de Pós-Graduandos. Eu queria saudar o professor Celso, também agradecer, né, em nome da diretoria da APG, né, a sua participação aqui hoje, e especialmente essa mesa, né, que democracia, universidade, especialmente para uma associação que foi recém-refundada, digamos assim, há quase 2 anos, aliás. Então, a gente teve um período aí de 5 anos, pelo menos, que a associação ficou sem nenhuma gestão, né? Então, isso também é sintomático, né, de como a organização interna da universidade, né, como a democracia, como os processos eles vão acontecendo, né? O que é impensável uma associação de pós-graduandos, né? Teoricamente, a gente discute tantos temas, né? Ficar parada 5 anos, né? Mas, para grande alegria, junto com o Márcio, a Cris e muitos outros companheiros e companheiras, nós retomamos, né, a associação, e hoje a gente pode estar promovendo mais uma semana de recepção diferente, né? Dessa vez virtual. É claro que a gente queria estar... A gente já chegou a promover recepção ali no Tuca, né? Tem um auditório ali no Tuca Superior. Então, foi um momento muito legal, né, de encontro, e é um prazer estar dialogando com as diferentes áreas, né? A gente amanhã vai receber uma professora da área da educação. Hoje aqui nós temos muitos pós-graduandos do direito, então o nosso intuito é justamente comunicar com os 29 programas, né? A gente sabe que a pós-graduação da PUC tem os programas da Consolação, tem Sorocaba, da área da saúde. A gente tem buscado trazer esses temas, né? Todas as áreas trazerem essas contribuições para que a gente tenha uma associação cada vez mais forte e os temas relevantes, né, discutidos, né? Então, obrigado. Obrigado, viu, Kelvin? Boa noite. Agora, o Márcio Menberg, para quem não sabe, é o presidente eleito da APG, doutorando em Direito. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Márcio Menberg, eu sou doutorando em Direito Constitucional, estudo a questão da separação dos poderes, sou advogado formado pela PUC. Na graduação não tive a oportunidade de ter aula com o professor Campilongo, mas sempre que pude assistir as palestras, que sempre que ele promoveu alguma palestra, eu tive o prazer de assistir, né? Na graduação, eu lembro que o centro acadêmico gostava muito de chamar o professor Campilongo, e eu era sempre uma das pessoas que estava ali no público para prestigiar, e agora na pós-graduação também tenho essa honra, né? Também sou da APG, Associação de Pós-Graduandos, e queria fazer um convite aí para todos os alunos que quiserem se integrar aí no dia a dia da APG. A gente tem 2 grupos de trabalho atuando virtualmente pelo WhatsApp, um que é o GT Político, né, com atuação institucional de defesa aí dos direitos e dos interesses dos pós-graduandos da PUC, junto com a Pró-Reitoria, com as coordenações dos programas, e o outro que é o GT Acadêmico, que é a promoção de palestras, lives. Estamos agora para relançar a revista da APG. Então, quem quiser participar de algum desses grupos, basta colocar aqui o WhatsApp no chat, e aí a gente inclui nos nossos grupos. Boa palestra. Obrigado. Agora eu vou chamar o Marco Aurélio Barreto Lima, meu colega de orientação de Filosofia do Direito com o professor Álvaro Gonzaga. Boa noite, Marco. Opa, tá me ouvindo lá, Bruna? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Também fui aluno do professor Celso no semestre passado. Sou aluno do mestrado. Agora estou no 2º semestre do mestrado. E, como a Bruna falou, sou orientando do professor Álvaro Gonzaga em Filosofia do Direito. E a minha dissertação tem como objeto estudar a participação, na verdade, a atuação das polícias no Brasil, especialmente no genocídio da população jovem negra, e o impacto social e econômico sobre a morte desses jovens, o genocídio da juventude negra no Brasil. Então, é basicamente nesse sentido. Muito obrigado aí pelo convite, uma boa palestra para todo mundo. O Marco Aurélio, que inclusive desenvolveu um artigo que a gente espera publicar sobre a militarização da política, né, Marco? Exatamente, usando como base, inclusive, os temas da aula do professor Celso. A gente faz uma comparação com
Na verdade, a gente faz um paralelo com a teoria dos sistemas nessa abordagem. Legal, obrigado, viu, Marco? Agora eu vou chamar a Silvia Moreira da Silva, por favor. Olá, boa noite. Eu sou ex-aluna da PUC, terminei o doutorado e tenho interesse em fazer o pós-doc e achei super interessante essa discussão de hoje. Eu me inscrevi, até fiquei na dúvida se podia participar, mas assim, eu achei tão importante que eu tô aqui para ouvir um pouco, discutir, trocar informação. Então, é isso, tá? Não sei se estou no grupo certo, mas eu achei interessante estar aqui. É isso. Obrigado, Silvia. Pode participar, sim. Inclusive, pode disseminar as próximas palestras aí para os seus contatos. E a gente sempre agradece as pessoas que já estudaram e pretendem continuar os estudos. Inclusive, fica à vontade para fazer perguntas para o professor, tá bem? Obrigada. No final, desculpa, não tenho sobrenome, é a Vanessa. Boa noite, pessoal. Eu sou a Vanessa, sou mestranda do terceiro semestre do programa Educação, História, Política e Sociedade. O tema da minha pesquisa é violência escolar. Eu vou fazer na perspectiva da teoria crítica. É isso. Legal, obrigado. Tem uma pessoa, eu não sei se eu chamei, Patrícia Reale. Oi, Felipe. Oi, pessoal, boa noite. Eu acabei de ingressar, na verdade, porque recebi o link para a sessão do professor Campilongo. Legal. A gente está pedindo para a pessoa se apresentar, assim, dizer o que faz, qual a linha de pesquisa, para a gente poder promover a pequena integração, já que nós estamos no ambiente virtual. Claro, com certeza. Calma aí que eu vou abrir minha câmera aqui também para poder falar com vocês melhor. Só um minuto. Oi. Então, boa noite, pessoal. Eu acabei de ingressar e vi algum colega se manifestando. Bom, prazer estar aqui com vocês, né, e poder ouvir o nosso querido professor Campilongo. Eu sou aluna do professor, né, na matéria de Teoria Geral de Direito, e eu sou do Núcleo de Pesquisa de Direito Internacional. Quem é o meu orientador é o professor Uzek, e, na verdade, a minha pesquisa ainda está bastante recente, né, mas o foco em si é falar sobre o movimento migratório, né, então ainda está bastante amplo, mas o projeto consiste nisso. Legal, Patrícia. Obrigado, viu? Obrigada a vocês. Bom, eu conferi aqui, me parece que eu já chamei todo mundo. Bom, eu não me apresentei, para quem não me conhece, eu sou o Felipe Labruno, eu sou graduado em Direito na própria PUC, a turma de 2009, e estou fazendo mestrado agora em Filosofia do Direito. O meu orientador é o professor Álvaro de Azevedo Gonzaga, e o projeto de dissertação ele pretende tratar sobre elementos do pensamento decolonial latino-americano no ordenamento jurídico brasileiro. E eu também desenvolvo um trabalho, né? Eu contribuo com o professor Celso Campilongo, eu auxilio ele na inserção e revisão dos verbetes que são incluídos no projeto que ele coordena, que se chama a Enciclopédia Jurídica da PUC, que é uma enciclopédia virtual, online, gratuita, cujos autores são todos doutores em Direito, e que é um dos sites mais acessados da PUC. É um projeto que se propõe a apresentar verbetes jurídicos para toda a comunidade virtual, de maneira gratuita. O site tem o www, tá? enciclopediajuridica.pucsp.br. Ela é dividida por tomos, né? E tem todas as matérias do direito, e ela está em constante atualização. Então, é um projeto que não tem data para terminar. É uma fonte de pesquisa muito interessante de artigos acadêmicos de direito. Tá?
Eu vou apresentar brevemente o professor Celso Fernandes Campilongo. Ele é graduado em Direito da turma de 1980 na USP, mestre da turma de 87 e doutor da turma de 1991 em Direito pela USP. Livre docente desde 1999 pela Faculdade de Direito da PUC e professor titular da USP, da Faculdade de Direito, desde 2011. Atualmente é professor titular da Faculdade de Direito da USP, professor doutor da PUC, vice-diretor eleito da Faculdade de Direito da USP, com mandato até fevereiro de 2022. Entre várias outras coisas, é coordenador geral da Enciclopédia Jurídica da PUC, junto com os professores doutores André Luiz Freire e Álvaro de Azevedo Gonzaga. É isso, professor. Por favor, pode começar a palestra. Olha, muitíssimo obrigado, especialmente a você, Felipe Labruna, que foi quem me convidou para esta palestra, mas um agradecimento extensivo a toda a PG, ao Márcio Mainberg, a todos os que estão aí nos ouvindo agora ao vivo, mas que depois poderão, eventualmente, assistir ao vídeo, se isso ficar disponível na internet. Enfim, autorizei que fosse gravado, e é possível que alguns outros se deparem com este vídeo futuramente. O tema que vocês me sugeriram, universidade e democracia, é um tema que vem ganhando assim uma notoriedade, uma importância que vai além da sua importância constitucional, do seu status constitucional. Porque o que a gente tem assistido no Brasil nos últimos anos, de uma maneira mais precisa, nos últimos 2 anos, de 2019 para cá, são ataques sistemáticos aos direitos fundamentais, às liberdades, de forma a se tentar, na minha modesta maneira de ver, de forma absolutamente inconstitucional, antidemocrática, pouco valorizadora da ciência, do conhecimento, da universidade, da diversidade, das diferenças. Um tipo de atitude com relação à universidade, às liberdades de forma geral, claramente agressiva e de menosprezo às liberdades. Isto já se ensaiava antes da última eleição presidencial. Já isso estava bastante claro, e não é para que ninguém se surpreenda com as atitudes que vêm sendo tomadas de maneira sistemática e num projeto que eu desconfio que não seja um projeto de imediato para acabar totalmente com a liberdade, mas sim de ir solapando a democracia e solapando as liberdades acadêmicas. E é a respeito disso que eu gostaria de falar um pouquinho com vocês, né? Não sem antes fazer uma propaganda que o Felipe já começou, mas eu só dou continuidade. Dentre outras coisas, a Enciclopédia Jurídica da PUC tem um verbete chamado Direito à Liberdade de Cátedra. Este verbete eu não conheço essa professora pessoalmente, é a professora Cláudia Mansani Queda de Toledo. Está muito bom o verbete que ela escreveu para a enciclopédia sobre esse tema, está bastante correto, está bastante bom. Sugiro, assim como uma primeira referência bibliográfica geral, a leitura do verbete Direito à Liberdade de Cátedra da Enciclopédia Jurídica da PUC. Mas eu quero começar, né, contextualizando este clima, né? Como esse clima surge, esta hostilidade
ao ensino, à liberdade de cátedra, ao pluralismo, enfim, como é que isto se desenvolve, como é que nós chegamos a este ponto no Brasil? Eu me lembro muito, eu estudei durante a ditadura militar, eu entrei na Faculdade de Direito em 1976, plena ditadura, e me formei em 1980, ainda também durante a ditadura militar. E naquele contexto era muito comum que a gente tivesse manifestos, abaixo-assinados, manifestações, e curioso, né? Curioso e preocupante ao mesmo tempo, como neste momento nós estamos convivendo com uma situação análoga. Só hoje, né? Não vou falar dos últimos dias, mas só hoje eu recebi. Claro que nós estamos numa semana particularmente nervosa, agitada, por conta da pandemia e por conta dos acontecimentos aí dos últimos dias, mas hoje eu recebo uma carta aberta de educadores, pesquisadores e estudantes à sociedade brasileira. São diversas entidades que firmam esta carta, é uma carta num destes formulários eletrônicos, pedindo a adesão da pessoa, colocando o e-mail, colocando o nome, mas uma carta, um abaixo-assinado, um manifesto, fazendo um balanço da situação da educação no Brasil e dos ataques que a liberdade de ensino, a liberdade de aprendizado, o pluralismo de ideias vem sofrendo, a ponto de que, na política pública para a edição de livros pelo MEC, em 2023, foi retirada a ideia que já estava nas políticas anteriores, nos livros que já estão editados ou em vias de serem publicados, com relação às diferenças de gênero, de raça, de defesa de LGBT, e tudo. Tiraram isso, o MEC tirou isso da literatura dos próximos anos. Quer dizer, o que isto tem a ver com a educação para a pluralidade, com a educação para a democracia, com a formação de uma sociedade civilizada, com as determinações da nossa Constituição a respeito da educação? Não estou nem falando em universidade e democracia, isso diz respeito a ensino fundamental, a ensino médio, ensino pré-universitário. Mas o Brasil, diz esse documento, né? Ele faz um relato do quanto o Brasil, no processo educacional, com todas as carências que ele possui, o quanto o Brasil, nos últimos 30 anos, melhorou os seus indicadores, especialmente no que diz respeito ao ensino pré-universitário. Em relação ao ensino universitário, a coisa poderia ter melhorado muito mais do que melhorou de uma forma discreta, mas no ensino pré-universitário nós tivemos avanços em diversas áreas. E a preocupação desse documento é com, digamos, uma ação orquestrada para praticamente destruir as conquistas das últimas 3 décadas, né, na área da educação. Então, este é um exemplo. E hoje, vou pegar outro. Recebo um manifesto, igualmente, pedindo assinatura, adesão, nos moldes daquilo que se fazia durante a ditadura. Toda hora vinha um manifesto, toda hora vinha uma apreensão, toda hora vinha uma declaração de combate aos atos da ditadura militar. Este é um manifesto do Centro Acadêmico 11 de agosto, que eu recebi hoje também, né? Um manifesto pelo fim da Lei de Segurança Nacional. E por aí vai, nós estamos nesse clima, um clima que se assemelha por demais com o clima que a gente vivia durante a ditadura militar, infelizmente. O retrocesso é um retrocesso significativo. A ameaça às liberdades, a ameaça às instituições, elas são ameaças muito, muito fortes. E muitos aqui são alunos do programa de Direito, outros são do programa de Educação, outros são do programa de
serviço social, do programa de história, enfim, tem alunos da pós-graduação de vários programas da PUC, o que é um motivo de satisfação, um motivo de alegria. Né? Mas eu vou recuar um pouquinho no tempo para a gente identificar o clima, né? O clima de hostilidade às liberdades. Num ano muito significativo para a política mundial, para a política global e para a universidade, particularmente, que foi o ano de 1968. Em 1968, quando nós tivemos acontecimentos envolvendo estudantes no mundo inteiro, e na cidade de São Paulo não foi diferente, basta a gente lembrar do conflito na Rua Maria Antônia, onde funcionava, em 1968, a Faculdade de Filosofia, bem em frente ao Mackenzie, naquele clima de polarização, de agitação, praticamente destruíram o prédio da Faculdade de Filosofia, que depois precisou sair dali e se adaptar muito às pressas ao campus da cidade universitária, instalações precárias num primeiro momento. Eram uns barracões que estavam livres lá na cidade universitária, puseram a Faculdade de Filosofia nos barracões, e os prédios ali, onde funcionava a Faculdade de Filosofia, eles recebiam o nome de barracos. Né? Nos barracos é que se fazia a Faculdade de Filosofia. Eu entrei na Faculdade de Filosofia na de Direito em 76, na de Filosofia em 77. Naquela época era possível cursar duas faculdades da USP ao mesmo tempo. Eu fazia Direito e fazia Filosofia simultaneamente. Nos barracos ainda. Quando eu estava no final do primeiro ano lá da Faculdade de Filosofia, aí a faculdade se transferiu para o prédio onde ela funciona atualmente. Mas, antes disso ainda, voltando a 1968, a faculdade, o Centro Acadêmico 11 de Agosto, esse aí que eu mencionei do manifesto que recebi hoje, o Centro Acadêmico 11 de Agosto convidou ninguém mais, ninguém menos do que o professor Florestan Fernandes para fazer uma conferência na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco em 1968. Um ano difícil, a faculdade tinha sido tomada pelos estudantes, ocupada pelos estudantes durante um período, e neste ano turbulento, o centro acadêmico, a representação acadêmica, estudantil, convida o professor Florestan para fazer uma palestra no Largo de São Francisco. A palestra estava prevista para ser lá no principal auditório da faculdade, no Salão Nobre da Faculdade de Direito, um salão que comporta, sei lá, 600, 700 pessoas. E imaginem vocês que o diretor da Faculdade de Direito, em 1968, proibiu a palestra do professor Florestan Fernandes, durante a ditadura. Um professor que era muito próximo à ditadura, que recebe um colega seu de universidade e proíbe o colega de falar aos estudantes. Era este o clima, completa ausência de liberdade acadêmica, de pluralismo de ideias, de democracia, de liberdade de ensinar e de aprender, a negação de todos esses direitos fundamentais. O que é inexplicável, injustificável, mas dá para eu entender durante uma ditadura. Uma ditadura faz exatamente isso. Suprime as liberdades, suprime os direitos fundamentais, as garantias individuais, as liberdades. Muito bem. Passados tantos anos, deixada para trás a ditadura militar, sob a égide da Constituição Democrática de 1988, vamos ver o que andou acontecendo recentemente, nos últimos 2 anos no país. Às vésperas do segundo turno, às vésperas do segundo turno da eleição de 2018, o Supremo Tribunal Federal,
numa ação de descumprimento de preceito fundamental, que é a ADPF, histórica ADPF 548, da relatoria em sede de medida liminar da ministra Carmen Lúcia, e depois aprovada a medida cautelar por unanimidade da Câmara Julgadora lá no Supremo Tribunal Federal, com brilhantes votos dos ministros Alexandre de Moraes e Henrique Ricardo Lewandowski. Não lembro se tem mais algum, mas sei que esses dois aí votaram e fizeram votos muito bons. Assim como era muito bom também a liminar da ministra Carmen Lúcia. Por que razão? Porque o Supremo Tribunal Federal foi convocado a se manifestar sobre esse tema: liberdade de ensino, liberdade de aprendizado, liberdade de cátedra, liberdade acadêmica. Por conta de que, às vésperas do segundo turno, pasmem, né, aqueles que são da área do direito, mas não precisa ser da área do direito para ficar pasmo, né, com isto, algumas liminares proferidas por juízes de primeira instância, algumas liminares autorizavam o ingresso de forças militares, de policiais, nas universidades para interromper reuniões, para fazer busca e apreensão de material, para proibir aulas, isso em 2018, às vésperas do segundo turno. E, evidentemente, uma ação orquestrada em diversos estados, em diversas universidades federais, como o movimento era um movimento orquestrado e espalhado por todo o território nacional, correram ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que isso é um absurdo, completamente inconstitucional. E o Supremo Tribunal rapidamente baixou a liminar da ministra Carmen Lúcia e depois, com o voto unânime do Supremo Tribunal Federal, confirmou a liminar para dizer a coisa mais óbvia do mundo, que você não pode, sem mais nem menos, sem nenhuma justificativa, coibir a liberdade acadêmica, coibir a liberdade de cátedra. Enfim, nós voltamos à época em que o diretor arbitrário, autoritário, vinculado à ditadura militar, proibia um professor de falar para os estudantes a convite dos próprios estudantes. Quer dizer, o retrocesso e as pressões contra a liberdade de cátedra, contra a liberdade acadêmica, são muito fortes e muito palpáveis. Então, eu estou falando aqui já de um clima que se anunciava às vésperas do segundo turno em 2018. E o que aconteceu dali para frente? A coisa piorou. Aquilo que já não estava bom antes da eleição ficou muito pior depois. Vejam o que aconteceu recentemente na Universidade Federal de Pelotas. Vejam o que aconteceu em diversas outras universidades ou atos como este ofício que saiu do Ministério da Educação. No dia seguinte recuaram, né? Alguém se deu conta da monstruosidade feita. Mas o Ministério da Educação, sai do Ministério da Educação um ofício para os reitores das universidades federais, dizendo que ficava proibida a crítica ao presidente da República. Onde é que nós podemos chegar ao grau de degradação, de inconstitucionalidade, de absurdo de uma ordem como esta? Mas nós chegamos a este ponto, um ponto de ameaça à liberdade acadêmica muito grave, muito sério. O que está acontecendo não é uma brincadeira. O que está acontecendo é uma ameaça enorme, um retrocesso enorme com relação às liberdades democráticas, às franquias democráticas, e isso tudo de uma inconstitucionalidade escandalosa. Em alguns casos, por conta de um burocrata de plantão, em outros casos, por
conta de liminares que o próprio Poder Judiciário confere para absurdos deste tipo, a ponto de que, em alguns indicadores internacionais, o Brasil, que tinha, em relação a este ponto, um desempenho bastante satisfatório em relação à liberdade de expressão, à liberdade de cátedra, à liberdade de ensino, hoje, em relação à América Latina, por exemplo, aparece em penúltimo lugar na classificação de liberdade acadêmica, como a mais ameaçada. Só tem um país atrás do Brasil no quesito liberdade acadêmica e mais de um ranking internacional disponível. Os mais importantes, o Brasil é o penúltimo lugar em termos de liberdade acadêmica. Fica na frente, nestes rankings mais conhecidos, apenas da Venezuela, que tem um desempenho péssimo neste quesito. O restante da América Latina, todo mundo, o Brasil é o penúltimo classificado, então, praticamente se fosse o Campeonato Brasileiro de Futebol rebaixado para a segunda divisão. Todos os outros países estão à frente do Brasil no quesito liberdade acadêmica. Não era este o quadro há 3 anos. Isto é uma deterioração muito rápida da nossa situação. A liberdade acadêmica, a liberdade de cátedra, tem esse estatuto constitucional, esse status constitucional, e vinculada à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber, a liberdade de pensamento e de expressão na sua versão acadêmica e na sua versão científica. Isso é apenas um complemento de um direito fundamental à liberdade de expressão. Ela está vinculada ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Como é que eu posso combinar isto com a proibição de crítica a quem quer que seja? O papel da universidade, numa democracia, é exatamente este. A universidade é um espaço privilegiado para que eu possa fazer a crítica da sociedade, a crítica da autoridade, a crítica aos erros das políticas públicas, que eu possa debater de maneira livre e aberta os destinos da sociedade, os destinos do país. E vem algum estúpido do Ministério da Educação dizendo que é proibido criticar o presidente da República, ou é proibido criticar uma política pública. Quer dizer, é tão degradante ter que estar debatendo uma obviedade como essa, mas ao mesmo tempo que é degradante, é importante chamar atenção para este ponto. Isto me faz também pensar num outro aspecto muito relevante. Alguém poderia eventualmente perguntar: bom, mas professor, a liberdade de cátedra não tem limites? Então, o sujeito pode ir, por exemplo, à cátedra ou a uma aula virtual, como mandam os tempos atuais, na faculdade de medicina, um professor na faculdade de medicina, porque tem a ampla liberdade de cátedra, então ele pode ir lá ensinar na faculdade de medicina que não precisa tomar nenhum cuidado sanitário diante da pandemia, que não precisa usar máscara durante a pandemia, que não precisa limpar as mãos com álcool, ou que você deve tomar medicamentos que toda a comunidade científica diz que são medicamentos que não servem para coisa nenhuma, a não ser para, enfim, enganar os incautos, os desavisados. Então pode um professor ir à faculdade de medicina e dizer que tudo isso é permitido, recomendar práticas médicas absolutamente condenadas pela comunidade científica. Ou poderia um professor numa faculdade de direito, conhecendo o texto constitucional, que é de clareza meridiana nos artigos 206 e 207 da Constituição, em defesa da liberdade de ensino, em defesa do pluralismo de ideia, pode ir um professor de direito constitucional, de qualquer matéria, na faculdade de direito, dizer que eu não tenho liberdade acadêmica, que eu não tenho liberdade de cátedra, que essas coisas não existem. Quer dizer,
não tem o menor sentido que a liberdade acadêmica seja usada dessa maneira. Eu posso, eventualmente, debater, eu posso trazer a opinião contrária, eu posso trazer a opinião diversa, né? O pluralismo de ideias é necessário, ele deve ser defendido, mas isso tem algum tipo de limite. Quem é que determina estes limites? Quem determina esses limites é o guarda da esquina. Quem determina estes limites é o burocrata do Ministério da Educação. Ou então, é o juiz, né, de comarca, ou é o tribunal estadual, ou é um tribunal superior. Não, acho que isto, a autonomia universitária, a liberdade de ensino, elas gozam de um status constitucional que diferenciam parcialmente estes campos, né? De modo a que um primeiro controle, então, não estou dizendo que é absoluto descontrole em nome da autonomia universitária, em nome da liberdade acadêmica. Não, acho que isto deve passar por filtros, por mecanismos de controle. Mas estes controles devem ser examinados interpretados de maneira extremamente restritiva e passando por etapas. A primeira destas etapas é, evidentemente, um controle da produção acadêmica, da produção científica, pelos pares, pela própria universidade. Aqueles que melhor podem avaliar se um professor está cometendo uma aberração do ponto de vista científico, do ponto de vista teórico, do ponto de vista das práticas usuais em determinado ramo do conhecimento, são os próprios especialistas. Então, claro que isto pode exigir algum tipo de controle. Em primeiro lugar, este controle é um controle acadêmico. Eventualmente, a liberdade de cátedra pode estar sendo utilizada de uma maneira tão ofensiva, tão agressiva a direitos fundamentais ou à própria ordem constitucional, que ela possa ser passível também de um controle judicial. Entretanto, este controle judicial ele deve ser precedido pelo controle dos pares, pelo controle da universidade e sempre interpretado de maneira muito restritiva, como acertadamente dizem todos esses votos na ADPF, esqueço sempre o número, 548, sempre interpretados de maneira restritiva. E, no mais das vezes, a posteriori, eu não proíbo, eu não estou tolhendo a liberdade, mas depois se identificar que houve aqui um abuso, uma violação do próprio pluralismo de ideias, aí sim, numa outra instância, de forma muito restritiva, posteriormente, sem nenhuma espécie de censura prévia, que igualmente seria inconstitucional, aí sim eu posso exercer algum tipo de controle. Então, o controle a ser feito pelo judiciário, pelo MEC, por quem quer que seja, é um controle muito residual, muito restritivo e que não pode, de forma alguma, tolher a liberdade. Depois alguém pode ter que se responsabilizar pelo que estiver dizendo, mas não pode ser censurado previamente. Eu não posso permitir que seja proibida a liberdade de reunião, a liberdade de expressão, nada disso. De um ponto de vista muito elementar e muito reduzido, claro, não estamos aqui, enfim, fazendo um curso sobre a teoria da democracia ou teoria do pluralismo de ideias, é uma pequena intervenção, um pequeno comentário. Mas qualquer definição de democracia com a qual a gente trabalhe, sejam as definições mais formais, sejam as definições de caráter mais substancial,
dificilmente vocês vão encontrar uma concepção de democracia que não apresente a democracia como a unidade de uma diferença. A diferença entre governo e oposição. Democracia não é, pura e simplesmente, a vontade da maioria, o governo da maioria. É claro que é isto. Mas a democracia é, ao mesmo tempo que governo da maioria, a democracia é a garantia das liberdades das minorias, a garantia do pluralismo de ideias, a garantia da diferença, ou, numa outro tipo de linguagem, a democracia significa manutenção de elevada complexidade, ou seja, abertura para um horizonte de possibilidades. Se é este o sentido da democracia, maioria e oposição, governo da maioria e tutela dos direitos fundamentais, governo da maioria, mas também proteção aos direitos humanos. Se democracia é este arranjo institucional, né? E este arranjo envolve pluralidade de ideias, democracia também é abertura à crítica, é abertura ao exame dos fundamentos da organização da sociedade. Né? E do ponto de vista da universidade, o tema que vocês me pedem para falar alguma coisa, relação de democracia e universidade. Do ponto de vista da universidade, todas estas ideias típicas de um arranjo democrático, de uma sociedade democrática, do Estado de Direito democrático, tudo isso se projeta também para o âmbito da universidade. A universidade é um espaço privilegiado, tutelado por regras muito especiais de autonomia no ensino, na pesquisa, e esta autonomia universitária está atrelada também à ideia de pluralismo, de manutenção de elevada complexidade, de abertura à crítica, da unidade da diferença entre o que é científico e o que não é científico, aquilo que se aprende, aquilo que não se aprende. Toda esta pluralidade está presente no processo pedagógico e está presente também no processo político. O que nós temos aqui, digamos, como algo que preocupa muito, porque integra esta estratégia perniciosa de agressão às liberdades, de agressão à liberdade de ensino, de aprendizado, ou a liberdade de cátedra, cátedras que nem mais existem na nossa terminologia educacional, é o fato de que ditaduras, regimes que não são democráticos, normalmente atrelam o ensino à lógica plural de uma escola democrática, ao seu contrário, a mentira, aquilo que hoje se chama de fake news, a distorção da informação, a distorção dos conteúdos, a distorção do processo de aprendizado. Aqueles que tem vários aí que são estudiosos do direito, para um estudante de direito, o nome que eu vou mencionar é uma referência muito importante, conhecida mundialmente. Para aqueles que são de outras áreas, evidentemente, ninguém é obrigado a conhecer. Mas um dos juristas mais renomados do século passado era um professor de direito processual, mas também um professor de direito constitucional, vinculado a muitas matérias de direito público, mas era notadamente conhecido como um processualista. Um grande processualista chamado Calamandrei. O Calamandrei
Ele foi deputado constituinte na Itália pós-fascista e, durante o fascismo, alguém que combateu duramente o fascismo e qualificava o fascismo como o regime da mentira. Mostrava como o fascismo distorcia a Constituição, subvertia os valores constitucionais, criava uma forma, estimulava uma forma de interpretação paralela à Constituição que servia para negar os princípios constitucionais e a legislação que até mesmo o próprio regime fascista produzia. Tem um livro do Calamandrei chamado O Fascismo como Regime da Mentira, que é um exemplo, uma coletânea de escritos do Calamandrei mostrando como o fascismo fazia isso. O que a gente está vendo no Brasil é algo muito parecido com essa estratégia. Essa estratégia da disseminação constante por milícias digitais, quando não pela própria autoridade governamental, e o Ministério da Educação tem sido o zero e vezeiro em fazer isto, em mentir, em violentar a ordem constitucional, depois recua, faz o ofício pernicioso contra as críticas ao Poder Executivo, depois retira o ofício, dizendo que aquilo foi um equívoco. Não, não foi equívoco coisa nenhuma. Isto é uma estratégia orquestrada de divulgação, disseminação da mentira. Como o Calamandrei dizia que fazia o fascismo, nesse seu livro, o Fascismo como Regime da Mentira. Bom, o mesmo Calamandrei, que escrevia sobre o direito fascista, ele escreveu muita coisa também a respeito da escola, particularmente no momento de reconstitucionalização e de redemocratização da Itália. E nos seus escritos sobre a escola, muito famosos, esses não têm a mesma repercussão mundial do Calamandrei processualista, mas na Itália tem uma repercussão muito, muito grande os escritos do Calamandrei sobre a escola, particularmente um artigo do Calamandrei chamado Para a Escola Democrática. E aí o Calamandrei fazia uma defesa intransigente da escola pública, do acesso igualitário à escola, do pluralismo de ideias, da liberdade de ensino, da liberdade de aprendizado, da liberdade de investigação científica, e dizia o tempo inteiro: tudo isso foi o que o regime fascista procurou coibir, vetar, limitar na ordem anterior. E nós temos que ter uma Constituição que seja forte o suficiente para garantir todas essas liberdades, para garantir uma escola democrática. O Constituinte brasileiro de 1988 não ignorou essas lições e colocou com muita clareza na Constituição de 88 tudo isso. Não há espaço para tergiversar, não há espaço para imaginar uma escola que não seja pluralista, para imaginar uma escola que não conte com liberdade acadêmica, com autonomia universitária. Mas, infelizmente, tudo isso está sob ameaça. Por isso, Felipe, por isso, Márcio, por isso, APG, eu agradeço muito a oportunidade que vocês estão me dando de poder retomar esses temas, de poder discutir estas coisas, enfim. E me coloco à disposição de vocês para que a gente possa debater, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma intervenção, eu fico à disposição de vocês, agradecendo muitíssimo ao convite da APG para poder conversar com gente, estudantes dos nossos diversos programas da PUC, de tantas áreas e que vêm de especializações tão diversas daquelas do direito. Então, eu agradeço muito pelo convite. Muito obrigado, viu? Quem tiver um comentário a fazer, eu peço para usar a ferramenta da levantar a mão do Microsoft Teams, tá? O Márcio levantou a mão. O que você quer dizer, Márcio, por favor? Eu estava me inscrevendo para fazer pergunta. Sim. Então, pode fazer a pergunta, por favor.
Bom, em primeiro lugar, professor, meus parabéns aí pela excelente palestra, né? Queria até aproveitar para parabenizar também pela enciclopédia da PUC, né? O Felipe lembrou da enciclopédia. Eu consulto sempre a enciclopédia jurídica da PUC, acho um trabalho excepcional realizado pelos professores e pelos alunos que participam dela, né? E esse tema, né, democracia e universidade, ele é um tema que tem muito a ver aqui com a nossa história da PUC, né? Foi muito bem lembrado, né, o professor Florestan Fernandes, né, que pouco depois, provavelmente, daquela ocasião em que ele foi impedido de fazer palestra, ele foi proibido até de dar aulas na USP, né? E exatamente a universidade como a PUC, né, que acolheu o professor Florestan, acolheu o professor Paulo Freire, entre outros que, infelizmente, naquele momento não podiam exercer sua profissão nas universidades públicas, né? E, óbvio, né, a PUC se tornou um espaço com um pouco mais de liberdade naquele momento, até o movimento estudantil floresceu muito por conta disso, né? E a PUC não passou incólume por isso, né? Tanto que foi invadida em 1977, sofreu uma perseguição muito violenta da ditadura também, né? E gostei muito também da lembrança aí da DPF aí, que protegeu as universidades contra, infelizmente, ataques da Justiça Federal, né? E aí, enquanto o professor ia falando, eu lembrei que, acho que foi na UF, né, na Faculdade de Direito da UF, a medida liminar contra a faculdade era porque o centro acadêmico tinha colocado uma bandeira escrito Direito UF antifascista. E a Justiça Eleitoral entendeu que aquilo era uma forma de campanha eleitoral indevida que não poderia, né? E mandou retirar. Aí o centro acadêmico retirou a bandeira e colocou uma placa escrito censurado. E aí é curioso, né, que quer dizer, uma bandeira escrito direito antifascista, e se existe alguém que se identifica como fascista, na verdade, essa pessoa é que não deveria estar podendo participar do processo eleitoral, né, porque o fascismo é absolutamente incompatível com a Constituição e com o modelo democrático, né, e não quem é contrário ao fascismo, né. Então, houve uma inversão total de valor que, felizmente, o STF agiu rapidamente e sanou o problema, né. E, mais recentemente, está tendo uma discussão interessante, né, no STF sobre a questão das nomeações dos reitores nas universidades federais, né? Existe toda uma série de ações do governo federal contra as universidades federais, né? E uma delas envolve essa discussão dos reitores. Em alguns casos, são verdadeiros interventores, porque são pessoas que não participaram de nenhuma lista tríplice ou consulta. Em outros casos, é a nomeação de alguém que não seria o primeiro da lista tríplice, mas que estaria na lista tríplice, que é um debate interessante. Eu até li um parecer do professor Pietro Alarcon, eu acho que ele fez um parecer em nome da União Nacional dos Estudantes, nessa ação que está no STF, defendendo que fosse nomeado sempre o primeiro da lista. Quer dizer, uma posição defensável que também tem argumentos democráticos contrários, né? Porque o presidente da República, ele, com exceção desse atual, né, ele é uma figura legítima e democrática que foi eleita, né, que poderia nomear outra pessoa. E aí eu fiquei pensando nesse tema, como solucionar essa encruzilhada, né? E aí, na minha opinião pessoal, eu acho que a solução é a seguinte: da mesma forma que existe a autonomia universitária que deve ser respeitada, isso tem que ser combinado com a democracia universitária, né? Porque as universidades, pela lei que estabelece as eleições de reitor, ele estabelece dois modelos. Um é pelo colegiado máximo, né? O colegiado máximo elaboraria a lista tríplice, e outro é por uma consulta à comunidade. E aí tem uma participação de alunos, funcionários, os demais professores que não participam desse colegiado, né? Então, aí eu fiquei pensando, eu acho que nesse caso, talvez fosse uma combinação dos dois, né? Então, nas universidades em que há uma consulta à comunidade, ou seja, uma universidade que é de fato democrática, aí o primeiro colocado seria obrigatoriamente eleito. Agora, numa universidade em que há, por exemplo, uma escolha de lista tríplice pelo conselho universitário, talvez seja o caso de garantir ao chefe do executivo, né, que, em tese, é uma pessoa eleita democraticamente, que escolhesse qual desses, né? Mas é um tema polêmico, né? Envolve questões do direito administrativo, questões democráticas, questões da liberdade universitária, autonomia universitária, democracia universitária. Então, eu queria saber se o professor já se debruçou sobre o tema, tem alguma opinião, e é isso. Bom, obrigado, Márcio. Olha, claro que eu tenho aqui diversos modelos
de democracia universitária, diversos formatos e diversos aspectos, como você mesmo na sua pergunta apresentou. Olha, tem a questão da representação política, daquele que foi eleito e que eventualmente pode fazer a escolha, supostamente eleito em bases democráticas, e depois eu tenho também a consulta feita à comunidade, supostamente também em bases democráticas. Então, eu acho que nós temos vários arranjos, não existe apenas uma fórmula, ou a fórmula que seja verdadeira. Eu acho que estas várias fórmulas, elas têm que respeitar algumas lógicas, alguns princípios. Então, tanto um formato quanto o outro, acho que podem ser aceitáveis, desde que eu tenha, por exemplo, a participação de todos os setores. Uma universidade não é composta apenas por professores, ela é composta por professores, mas é composta também por alunos e por funcionários. Então, a própria Lei de Diretrizes e Bases já tem esta previsão. E a própria Constituição fala também em pluralismo de ideias e em gestão democrática da escola. O inciso, no artigo 206, inciso 6º, eu tenho aqui a questão da gestão democrática do ensino público, por exemplo. Então, eu não posso esquecer isso. O que é a gestão democrática? A gestão democrática não tem apenas uma fórmula. Ela, evidentemente, pode ter mais de uma fórmula. Mas não me parece que seja democrática dizer só votam os alunos, o professor e funcionário não tem a palavra. Ou o contrário, só votam os professores. Isso não me parece gestão democrática. Uma outra coisa, né? Então, a gestão deve ser democrática, deve respeitar todos os setores e deve estar em consonância com esses princípios que organizam a educação de acordo com a nossa Constituição. Outra coisa, e aqui pode ser que eu tenha a resistência, enfim, estou falando para estudantes, eu sou professor, tem aqui uma, digamos, assimetria de expectativas que pode se traduzir no que eu vou colocar. A Cristiane Fairbanks, ela foi minha aluna em 2002. O Márcio foi meu aluno mais ou menos nessa época aí, um pouco mais para frente. Diz que não foi meu aluno, mas que assistiu algumas palestras minhas aí pela PUC, né? Eu dou aula na PUC desde 1987. Comecei a dar aula na PUC em 1987. Então, alguns de vocês não eram nem nascidos, eu já era professor da PUC, né? Ao longo destas várias décadas lecionando na PUC, eu fiz uma carreira na PUC. Eu passei por diversas etapas. Eu fui chefe de departamento, eu fui coordenador do núcleo, eu fui representante no conselho universitário, eu defendi uma tese de livre docência na PUC, eu participei de banca de um monte de coisa, eu acompanhei concursos de ingresso de professor na PUC, enfim, tem uma longa história. Nesses 30 anos eu pude fazer mais de 30 anos, pude fazer um monte de coisas na PUC. Então, isto implica um tipo de envolvimento com o processo pedagógico, com a educação, que um estudante que teve aula comigo do 1º ao 5º ano, ou que fez a faculdade de Direito na PUC, ou qualquer outro curso da PUC durante 4 ou 5 anos, não tem com a PUC e não tem com o processo pedagógico, não tem com a educação, porque passou 4 ou 5 anos o mesmo envolvimento que um professor que tem uma longa carreira na universidade tem. Não tem, digamos, a mesma sensibilidade, a mesma atenção para os problemas da academia que tem alguém que, enfim, dedicou praticamente toda a sua vida para a academia. Então, estas coisas a gente não pode menosprezar, né? A gente não pode deixar de lado. Isso tem pesos distintos. Claro, olha, não tem ninguém melhor do que o aluno para avaliar o professor. Disso eu estou mais do que convencido. Mas isso não significa que eu tenha que decidir determinadas questões com base na regra de maioria, pura e simplesmente.
Aqui, eu falei, olha, para a democracia não é pura e simplesmente regra da maioria, é respeito da minoria, respeito aos direitos fundamentais, respeito aos direitos humanos. Na universidade acontece algo análogo. Não é pura e simplesmente a regra da maioria. Tem muito mais aluno do que professor em toda e qualquer universidade. Então, eu tenho que trabalhar com pesos, né, com a ponderação destes vários setores. Todos devem ser ouvidos, mas não sou favorável à paridade. Eu acho que há uma diferença aí em relação ao envolvimento e o próprio conhecimento de questões técnicas que envolvem a pedagogia. Mas nada disso pode ser feito a pretexto de uma decisão burocrática, técnica, professoral, com o abandono do pluralismo e com o abandono da gestão democrática. Então, eu preciso encontrar um ponto de equilíbrio, que nem sempre é fácil, e existe mais de um que combine todos esses fatores. Antes de eu passar a palavra para a Cristiane, queria só ler um trechinho do que saiu no editorial do Estadão anteontem, sobre o desmonte da educação brasileira. Só um parágrafo para a gente ter ideia do que está acontecendo. Posto em prática desde o começo do governo Bolsonaro, há 2 anos e 3 meses, o processo de desmontagem da área técnica de setores essenciais da administração pública federal continua em marcha acelerada. As 3 últimas iniciativas nesse sentido ocorreram no setor educacional. No começo do mês, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, nomeou como coordenadora de materiais didáticos da pasta uma professora que prometeu valorizar, entre aspas, mais uma perspectiva conservadora cristã do que as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, que determinam o que as escolas devem ensinar. Em seguida, o MEC lançou o edital para a compra dos livros didáticos que serão usados nas escolas públicas a partir de 2023, excluindo itens que exigiam respeito à diversidade. E agora, no fim do mês, Ribeiro tomou a decisão de realizar a próxima prova de alfabetização sem a participação dos técnicos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP. Bom, enfim, só um parágrafo, só um parênteses no meio de tudo isso. Pode falar, Cris, por favor? Não, mas é legal, é muito legal você trazer essa notícia, porque o exercício que a gente tem feito sempre nesses debates, eu acho que esse é o exercício acadêmico também, quando a gente se apropria do conhecimento acadêmico, ele não tem serventia se a gente não conseguir fazer reflexão do momento que a gente está vivendo, né? E a minha pergunta para o professor Campilongo é justamente nesse sentido. Então, assim, eu acho que tudo que a gente aprende, e quem é aluno, né, lembrando do primeiro ano de todo mundo aqui da graduação, aquele primeiro ano que você começa a receber conhecimentos, por exemplo, a gente que é do direito, IED, Introduções do Direito, ou mesmo a disciplina que eu cursei com você, professor Celso, de teoria política, enfim. O aluno de primeiro ano, ele é inundado com uma série de conhecimentos que ele não sabe nem o que ele vai fazer com aquilo, e no passar do tempo, na formação do sujeito, do indivíduo, aquilo vai adquirindo consistência, vai fazendo sentido, enfim, e aí o sujeito vai se formando, né? E eu acho que todo esse conhecimento só faz sentido, no sentido de formação humana, se a gente consegue transpor isso para a nossa realidade, né? Eu deixei de mencionar, mas eu pesquiso a função social da universidade. Meu referencial teórico também na linha da teoria crítica, e muito tem buscando fazer esse intercâmbio entre o direito, as normas legais que regulam a universidade e, de fato, o que a universidade brasileira tem produzido. Então, essa conversa de hoje, professor, está sendo muito bacana, inclusive para colaborar aqui na escrita da minha tese, daquilo que eu estou olhando. Eu sei que tem outros colegas, o Kelvin também pesquisa educação superior, então... De muitos modos, assim, eu acho que a nossa conversa é boa, né? É muito produtiva, sua fala foi genial, assim, alguns pontos que organizam o nosso pensamento.
E aí, o senhor mencionou num certo ponto de que a democracia ela não é o governo da maioria, mas ela também deve representar, ou deveria representar, a defesa dos direitos das minorias, né? E tem um fenômeno crescente nas últimas décadas, e diz respeito a uma certa acomodação dos indivíduos, uma acomodação dos sujeitos, até mesmo nas suas vidas privadas, né? Como se não houvesse o coletivo, uma incorporação dos sujeitos ao sistema capitalista, assim, de produção, de consumo, né? Da gente se voltar muito para o mercado de trabalho, enfim, para aquilo que é a gente atender às demandas do mercado, e aí a educação passa a ser mercadoria também, para a gente se formar, para ter uma melhor qualificação, para ter uma melhor colocação no mercado. E nisso os sujeitos se voltam completamente para si, para suas vidas privadas e para os objetivos e acabam deixando o coletivo de lado. Um fenômeno que aconteceu e que, na verdade, assim, está muito visível agora, por tudo isso que a gente está vivendo, que está efervescente, é a questão da apatia política, né? Aquela turma do não, do nem, do, né? Que não se posicionou, que muitas vezes não se posiciona, que muitas vezes é a turma que engrossa o caldo das fake news, que repassa, reproduz, e que são pessoas que acabam, hoje a gente vê, né? Que acabam ajudando a consolidação de uma situação política desfavorável à democracia, né? Completamente desfavorável. E aí, professor, minha reflexão é justamente nesse sentido, e é um questionamento mesmo. Qual seria o papel da universidade? E aí eu estou aproveitando para fazer essa discussão, né? Tentando entender o meu objeto, que é a função social. Qual é o papel da universidade na formação desses sujeitos, né? Pensando até mesmo na Universidade Humboldtiana, que, enfim, a gente nunca teve implementado o modelo, mas a formação Humboldtiana no sentido de formação da personalidade, da aquisição de cultura, da formação mesmo do indivíduo. Qual é o papel da universidade nesta educação política, nesta compreensão do mundo em que a gente vive, da situação política em que a gente está inserido e da necessidade de posicionamento das pessoas diante das situações em que a gente está vivendo, né? De que forma que a universidade poderia colaborar com a formação do sujeito, mas mais, professor, eu queria saber de que forma que nós, sujeitos, que estamos aqui em formação, tanto na graduação, quanto aqui na pós-graduação, mestrando, doutorando, pesquisando objetos do direito, pesquisando objetos da educação, de que forma que a gente pode se apropriar desse processo formativo, considerando todas as dificuldades que nós somos também trabalhadores, temos demandas domésticas, enfim, de outras ordens, mas de que forma que a gente poderia se apropriar desse processo para utilizar isso realmente num enfrentamento, numa resistência, numa forma de criar o novo, né? Imagino que o cenário que a gente está aqui de reunião, e foi até que eu mencionei, a gente se reunir apesar da pandemia, porque é para realmente pensar que a gente tem que manter a cabeça em atividade, né? Esse país vai precisar bastante da gente. Se a gente pretende, quer viver e quer que ele siga como nação, vai precisar muito de todo mundo que está aqui pensando. De que forma que a universidade pode, professor, colaborar nessa resistência ou até mesmo numa possibilidade de mudança dessa conformação social e política que a gente vive hoje? Obrigado, Cristiane. Olha, acho que a pergunta que você coloca, você enfatizou um aspecto, né? A questão da acomodação de um amplo setor da sociedade que parece que não dá muita pelota para nada do que está acontecendo, e isso tem o reverso, o outro lado da moeda. Porque alguns grupos minoritários, ao contrário disto, né, dessa situação de apatia, eles têm se organizado para uma militância muito intensiva. Pouco importa qual seja a tendência, de maneira a que eu tenha uma diferença na intensidade das preferências que acaba, digamos, podendo contagiar o restante da sociedade, contagiar esses setores apáticos, né?
Então, para algumas questões são de importância fundamental e as pessoas brigam muito por isso. Para outros grupos, essas questões não são tão importantes, são indiferentes, deixo para lá. Qual é o risco que está por trás disso? Alguns aí são meus alunos neste semestre, eu andei contando isto agora para as turmas que têm aula comigo nesse semestre, mas você que teve aula comigo quase no século passado, talvez, não vai lembrar, mas é uma história que eu usualmente repito, né? Eu sempre conto essa história, é uma história clássica, por conta disso, enfim, ela não perde a sua atualidade, foi escrita há muito tempo atrás e tem a ver com esta questão da intensidade das preferências e do que faz a universidade. A história é muito mais bonita em quem a escreveu originalmente, que foi o Jean-Jacques Rousseau, no seu discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. Eu vou empobrecer barbaramente o que o Rousseau escreveu, mas falei isso numa aula recente, para os vários aqui que fazem a pós-graduação comigo nesse semestre, eu contei esta história recentemente para eles. O Rousseau tem uma passagem que alguns indicam como sendo um prenúncio, uma espécie de balão de ensaio para aquilo que posteriormente se resolveu designar por teoria da ação coletiva, não ação judicial, ação jurídica, mas da ação social coletiva, a teoria da ação coletiva. O Rousseau descrevia a seguinte situação romântica. Eu tenho uma tribo, ao lado da tribo existe um bosque, uma floresta. A tribo vive um momento de dificuldade muito grande, um momento de fome. E os índios sabem que no bosque ao lado da tribo, que no bosque existe um veado, um animal de um porte que, se eles caçarem o veado, eles conseguem fazer a comida para a tribo toda, para o grupo todo. E tem um plano. Resolvem cercar o bosque, caminhar em direção ao centro do bosque, de maneira que o veado fatalmente seria encontrado. Eles poderiam caçar o veado e poderiam dar de comer para a tribo toda, para o grupo todo. Começam a executar o plano. E aí alguns índios se dão conta de que, além do veado, na floresta tem um ou outro coelhinho. E se distraem, abrem mão da ação coletiva, do plano, e resolvem, escuta, o coelhinho está aqui na minha frente, eu vou resolver o meu problema. Eu pego o coelho, como o coelho e que se dane o resto. Desta forma, um ou outro se distrai, deixa de executar a ação coletiva e, com isso, o veado foge, e o restante da tribo não resolve o seu problema. Eu resolvo o problema de um, resolvo o problema de outro e não resolvo o problema da coletividade. O que você está colocando, de alguma maneira, é isto. As pessoas que se preocupam com a sua situação momentânea, a sua situação particular, e esquecem da lógica da ação coletiva. No caso da pandemia, no caso do combate à Covid, é exatamente isso que acontece. Ao invés de eu pensar com a lógica coletiva, preciso tomar uma série de cuidados sanitários, não, eu quero resolver o meu problema, eu quero a garantia do meu emprego, do meu negócio, da minha oficina, da minha liberdade de me reunir com os meus amigos, e o resultado acaba sendo um resultado análogo a este da estratégia da ação coletiva que o Rousseau, de maneira precursora, descreve lá no discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. Mas vamos trazer isto para a universidade. Eu tenho, digamos, versões atualizadas disto para a universidade. Talvez a mais conhecida dessas pesquisas, é antiga, mas muito conhecida, de um professor da Escola de Comunicações da USP, chamado Teixeira Coelho. Ele fez uma pesquisa já há algumas décadas, já tem tempo a pesquisa do professor Teixeira Coelho, mostrando o seguinte, que o aluno entrava
na Universidade de São Paulo, com uma série de preocupações artísticas, literárias, com a música, com a pintura, com a filosofia, com a política nacional, entrava lá com uma série de preocupações com o coletivo, com a vida em sociedade, com valores do tipo a arte, a beleza, a política, o interesse público, o bem comum. E depois o sujeito, depois de passar 4, 5 anos na universidade, a pesquisa constatava isso. O aluno estava preocupado em arrumar um emprego no escritório de advocacia, de cuidar do seu escritório de engenharia, de arrumar um emprego na fábrica, de arrumar um emprego... E esquecia daquelas preocupações culturais que ele tinha quando começou a universidade. E aí o professor Teixeira Coelho perguntava, mas afinal de contas, nós estamos fazendo o que aqui? O sujeito vem para a universidade, entra cheio de boas ideias e depois sai torturado de tal maneira pela formação profissional, pela formação técnica, que ele abandona tudo aquilo e sai da universidade muito pior do que quando entrou. Qual é a lógica de um ensino superior que faça isso? Nós estamos ensinando as pessoas a caçar o coelho ou caçar o veado, a tratar do seu problema individual ou tratar do problema coletivo. A pergunta é essa. Eu posso transferir isto da ação coletiva lá do Rousseau para a questão da democracia, mas para a questão da universidade igualmente. Uma universidade que não está sendo pensada para enfrentar os problemas coletivos. Aliás, era justamente isso o que dizia o professor Florestan Fernandes quando ele foi convidado lá para... Um dos escritos mais famosos que a gente conhece sobre a história do ensino jurídico no Brasil é justamente essa conferência do Florestan. E o Florestan dizia, diferentemente até daquilo que aconteceu na Universidade Portuguesa, diferentemente até de Coimbra, onde a tradicionalíssima Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra sempre teve esta preocupação com Portugal, com a sociedade portuguesa, com o Estado português e com a economia portuguesa, sempre teve esta preocupação, uma preocupação com o interesse geral, com o interesse público, com a vontade da coletividade. Diferentemente disto, quando nós tivemos a instalação dos cursos jurídicos no Brasil, tanto no curso de Olinda quanto no curso de São Paulo, esta preocupação ficou muito diluída. E ao invés de se pensar, a universidade foi concebida para isso, para pensar na criação do Estado Nacional, na fundação do Estado Nacional, criar quadros para administrar uma recente nação independente. E, na verdade, o que ela acabava produzindo era muito menos isso e muito mais o advogado que ia cuidar dos interesses da fazenda do pai, dos contratos da fazenda de café, dos contratos da fazenda de cana-de-açúcar, do engenho ou da indústria agrícola do século XIX. É isso que ele mostra nesse trabalho. Digamos, a pouca vocação para o interesse coletivo e a vocação para, enfim, formar a vida profissional de cada um. Ou seja, estava mais preocupado em formar especialistas em caçar coelho do que especialistas em caçar veado. Estava muito mais vocacionada para o interesse privado do que para o interesse público, diferentemente até da Universidade Portuguesa. Então, esse é um problema, infelizmente, recorrente na nossa estrutura de ensino superior, né? Que continua, apesar de todas as tentativas, continua com uma carga ainda muito aristocrática, muito elitista. O Brasil tem um dos mais baixos índices da América Latina. Nós estamos também lá no fim da fila, igual a liberdade acadêmica. Nós estamos no fim da fila em jovens, em percentual de jovens, na faixa etária de 18 a 24 anos, que frequentem a universidade. O desempenho do Brasil é ridículo no tópico. Nós temos 15, 16% dos jovens na faixa etária de 18 a 23 anos estudando na universidade. A Bolívia tem mais, Guatemala tem mais, a Argentina tem muito mais. O Brasil está lá no fim da fila. Isto já é um sintoma. Um sintoma de que alguma coisa está muito errada
na nossa estrutura de ensino superior. Não é? Começa com esta mentalidade privatista em larga escala, desde aí pouca gente chega. Né? Claro que isso tem repercussões muito grandes para, digamos, o teu tema. Qual é a função social da universidade num contexto como esse, em que só 15% da população em idade universitária, num país como o Brasil, chega à universidade. Os índices da Argentina, 40% na Argentina, 48% na Itália, 50% na Alemanha, enfim, nós estamos lá atrás. Ainda que fosse, né? Ainda que fosse voltada para o interesse privado, mas contemplasse 45% da população nesta faixa etária, o resultado seria diferente do que a estrutura universitária que nós temos, com o acesso restrito a 16% dos nossos jovens ao ensino superior. Certo, obrigada, professor. Esclarece muito. Esses dados são os dados que eu estou olhando. Dados muito cruéis, assim, né? Dados muito brutos, assim, de você observar. E como você mesmo mencionou, embora alguma coisa tenha sido feita com relação ao acesso, ainda significa muito pouco, né? Ainda significa muito pouco. Labruna, devolvendo a palavra, quem que é o próximo inscrito? Obrigada, professor. O Kelvin Leray manifestou interesse em falar. Em primeiro lugar, está sendo uma noite muito aprendizada, né, com o professor, que acabou colocando o tema numa perspectiva macro, né, para a gente pensar, mas eu queria aproveitar a partir do gancho da Cris, né, para a gente pensar 2 degraus, né, da universidade. O primeiro degrau, o que a gente faz, né, com quem se forma? Veja, hoje a gente tem o Plano Nacional de Educação, que fala lá, você tem que formar 25 mil mestres, 20 mil doutores, a gente atingiu a meta de mestres. Mas o que a gente faz? Porque você não tem um projeto de nação, inclusive com o governo Bolsonaro. Você tem, aliás, o desmonte, que você tem uma mão de obra altamente qualificada, qualifica para quê? Só para ocupar a universidade? Não tem vaga para todo mundo para ocupar a universidade. E digo isso porque eu tenho 29 anos, vou terminar meu doutorado já no próximo ano, tenho amigos que também têm a mesma idade, terminaram o doutorado e estão à espera de concurso. E a área da física, por exemplo, o cara acabou de terminar o doutorado, 29 anos, na UNB, um cara muito bom, mas não está tendo, porque você está tendo uma política indo embora empresas do Brasil, você não tem uma política de verticalização. Eu sou de Belém, né? Então lá tem a Vale do Rio Doce, que é uma potência, mas a gente exporta bruto, minério de ferro bruto, às vezes nem semi-elaborado teve um projeto para ter a Alpas, a aços laminados do Pará, que não foi para frente. Então, primeiro ponto, o que a gente faz com quem sai? E o segundo ponto, eu acho que a gente tem que descer um degrau, que a gente tem que pensar na escola pública, enquanto a primeira promotora de todos esses conceitos que a gente vai colocar uma sociedade mais democrática, para a gente pensar como essas pessoas chegam e acessam a universidade. Né? O Michael Apple, que é um grande escritor americano, que vem ali, teve a infância dele no meio fabril, né? Ele vem falar ali nas escolas democráticas, não é só a eleição, é como essa escola é gerida, como a questão do orçamento, porque não adianta dizer que eu tenho uma autonomia se financeiramente todo ano a gente lida com cortes. A gente estava até colocando a questão das bolsas, né? A gente vê a PUC retraindo, muitos programas têm se retraído, porque o perfil populacional que ocupa esses programas são de áreas docentes, psicólogos, serviço social, que não é compatível com uma mensalidade de R$4.000. E aqui eu não estou questionando por que a mensalidade de R$4.000. Eu sei que o ensino de pós-graduação é custoso e a gente está numa universidade que é uma das melhores do Brasil. Mas o governo, enquanto o agente que banca, né, porque a gente sabe que na PUC a gente tem mais de 60% de bolsista na pós-graduação, a gente vê um desinvestimento que, ao mesmo tempo, é a má gestão desse dinheiro público. Você, para falar pós-graduação, você formar uma geração, a gente tem que ter pelo menos 10 anos. Então, se eu tenho um esfacelamento antes disso, como a gente vê ano a ano, CAPES e CNPq sendo desmontados, você está jogando o dinheiro fora, né? Então, o primeiro comentário que eu tinha a respeito
da fala do professor e da Cris. O segundo é que a Marilena Chauí, né, no escrito sobre a universidade, acho que ela define com maestria, né? A universidade é uma instituição social, né? Isso significa que ela realiza e exprime de modo determinado a sociedade, que é e faz parte. Não é uma realidade separada, e sim uma expressão historicamente determinada de uma sociedade determinada. Está aqui o nosso recorte. Se a gente fica abaixo dos números da Argentina, ou porque para quem vem da área da educação, por exemplo, o PISA. Para mim, o PISA não é exame de referência do clubinho dos ricos, da OCDE, mas para a gente da educação não é o nosso principal ponto de referência. Mas eu já direciono agora o que eu gostaria de perguntar para o senhor. A primeira coisa que eu pergunto é em relação à escola sem partido, né, que foi essa excrescência que surgiu e que achou lugar no Congresso Nacional. Tiveram deputados que acolheram, tentaram montar comissão. Como é que a gente discute uma escola sem partido se a gente tem uma LDB, uma Constituição que fala da liberdade de cátedra, da gestão democrática, de toda uma tradição? O segundo ponto é que há uma perseguição de autores como Paulo Freire, Florestan Fernandes. Eu sou do programa que Paulo Freire ocupou lá por 15 anos, foi casa do Paulo Freire. Paulo Freire foi secretário de Erundina, o Cortella, o Alípio e outras pessoas que compõem a educação curricular, né, que fizeram uma diferença nessa sociedade. E o segundo ponto é referente ao que o Márcio lhe perguntou sobre o modelo que a gente pode pensar de escolha para os reitores e reitoras das universidades, porque, veja, a escola pública do Estado, pelo menos eu falo a partir do meu Estado, de Belém, o governador que ainda escolhe o diretor da escola. Você não tem uma votação. Então, você já vem numa tradição de cultura em que o aluno está acostumado a estar aqui, sair uma nomeação. Você não tem um concurso, diferentemente de como é no município, daqui de São Paulo, mas a maioria do Brasil, você ainda permanece a indicação. Então, se a gente não tem uma cultura que não vem da escola pública, que teoricamente as crianças estariam acostumadas com esses processos de escolha, de direcionamento de como a escola vai gerir seu próprio currículo, na universidade é muito mais difícil você chegar e se dar conta de todo esse mundo fascinante, né, que é a universidade, que ainda tem um espaço mais democrático. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que governos progressistas como o PT sempre respeitaram a nomeação do primeiro colocado da lista tríplice, né, que na ditadura foi lista sextupla, né? Mas como a gente pode pensar um modelo que seja sempre... Agora a STF é marrom, né, tem que ser um dos três, mas que seja nomeado o primeiro colocado. Mas eu não sou da área do direito, por isso pode parecer muito ignorante a minha pergunta, mas isso não afetaria, por exemplo, o PGR. O Bolsonaro escolheu fora da lista tríplice e o Bolsonaro tem como prerrogativa, né, livre escolha. Como é que a gente enquadra, então, a universidade? A universidade, a gente coloca ela como no regime jurídico único lá como diferente, como um setor diferente, seja para desburocratizá-la nos seus aspectos para a chamunça de fomento. E a gente também tem problema com o orçamento. A UNB, ela é superavitária. E, veja, ela não pode decidir sobre seu orçamento porque vai lá para a conta única do Tesouro. E aí, quando contingencia, ela não pode tocar. Diferentemente das estaduais, talvez, as estaduais de São Paulo, a USP, a Unicamp, né, elas conseguiram chegar até com a questão de patente num regime mais ideal. Então, o que o senhor pensa da questão do escola sem partido e dessa escolha de reitores e mesmo diretores de escola? Porque eu acredito que a gente não pode pensar uma universidade sem o antes, quem vem da escola pública, e sem depois, o que a gente vai fazer com todo esse corpo intelectual, com todo esse corpo que está sendo formado na universidade. Professor, por favor, ligue o microfone, tá? Tá bem. Obrigado, Kelvin, pela tua pergunta, pelo teu comentário. Bom, o que eu posso falar a respeito da escola sem partido? É que é uma ideia absolutamente sem pé nem cabeça do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista constitucional. É uma aberração completa. Eu não tenho esta posição de absoluta neutralidade ou como conduzir uma aula sem que eu tome posição e sem que eu possa tomar esta posição com absoluta liberdade. Então, é uma ideia absolutamente infeliz e ineficaz, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista constitucional, do ponto de vista pedagógico também. Na universidade, então, nem se diga.
Na universidade nem se diga. Quem já deu aula um dia numa universidade, ou quem já foi aluno um dia, então a impressão que eu tenho é de que as pessoas que falam isso nunca passaram por uma universidade. Sabe perfeitamente que nem o aluno, nem o professor são capazes, quer um, quer outro, o professor algum tem a capacidade de impor a sua maneira de pensar a quem quer que seja, especialmente a um estudante de curso superior, se eu tiver um ambiente de liberdade. O aluno é contestador por natureza. O professor sabe disso. Então precisa tomar uma série de cautelas, mostrar as várias perspectivas, mostrar as diversas posições em jogo. Do contrário, o aluno não engole. Ou então, se o sujeito tem que receber uma formação numa determinada área, sei lá, química, odontologia, pouco importa. Aí vem o professor e fala de outros assuntos que não têm absolutamente nenhuma relação com a química, com a biologia ou com o curso que o sujeito estiver frequentando, fazendo. Ora, mas tem aluno que tolera isso. É evidente que não. Basta ter passado um dia na universidade para saber que não é assim que a coisa funciona na universidade. Então, o que eu acho da escola sem partido? Acho um contrassenso, uma ideia estúpida. Enfim, agora que as pessoas tenham ideias estúpidas, é difícil. Olha, os espanhóis costumam dizer que a mãe dos estúpidos está frequentemente prenhe, está frequentemente grávida. Eu diria que entre nós, isso está, no atual momento, elevado à máxima potência. Não é? A mãe dos estúpidos, ela é de uma capacidade de proliferar estupidez, e a escola sem partido é um exemplo disso, na minha maneira de ver. Uma outra coisa que eu acho que a gente pode lembrar em relação a isso. Claro, a defesa da autonomia universitária, do pluralismo de ideias, da liberdade de cátedra, mas, de outro lado, uma série de detalhes que estão, digamos, embutidos no comentário do Kelvin, que me fizeram pensar num outro detalhe. Eu participei essas discussões do tipo que nós estamos fazendo aqui, a respeito do papel da universidade, do futuro da universidade, do financiamento da universidade e da liberdade de ensino, elas estão, enfim, na ordem do dia pelos acontecimentos das últimas semanas, dos últimos meses. Né? E eu participei há poucos dias de uma reunião desse tipo, lá na outra faculdade em que eu leciono, na Faculdade de Direito da USP, eu fiz menção em alguma aula ao Felipe e aos que fazem o curso nesse semestre aqui comigo, porque foi algo que aconteceu há poucas semanas. Eu participei de um debate, mesmo tema de hoje, democracia e universidade, liberdade de cátedra, liberdade de ensino, e participava do debate comigo um professor, um historiador do Rio de Janeiro, acho que da Universidade Federal Fluminense, da UFFJ, onde da UFF, Universidade Federal Fluminense, na qual ocorreu lá o incidente do UFF, direito UFF antifascista, mas no curso de História, que é o professor Daniel Arão Reis. É um professor muito conhecido de História, e que tem algumas coisas a respeito da universidade, particularmente da situação da universidade durante a ditadura militar. E o professor Arão Reis diz o seguinte: olha, diferentemente do que a gente possa imaginar, durante a ditadura militar, o próprio Ministério da Educação e a própria universidade, ela se acomodou com uma facilidade enorme e preocupante, né? O professor Arão Reis é que tem as pesquisas, que tem os dados a respeito disso. Mas não é o único a falar isso, não. Muita gente já tinha escutado muitos outros analistas repetirem esta ideia. De maneira que a dependência de recursos públicos, a dependência de bolsa, de financiamento para pesquisa, para laboratório, enfim, tudo isso custa muito dinheiro. E que durante a ditadura militar, uma estratégia da ditadura era esta de controlar os apoios ou as vozes da universidade ou as críticas da universidade com o financiamento
acadêmico, o financiamento da pesquisa, o financiamento de bolsa, o financiamento de viagem. E diz o professor Arão Reis que isto, em larga escala, foi omitido. Então, nós não podemos também imaginar que a universidade seja completamente infensa e protegida desse tipo de interferência. Infelizmente, eu tenho, muitas vezes, e isto vale inclusive para as universidades públicas, ele fazia referência particularmente às escolas federais, então a gente não pode ignorar este aspecto digamos, de dificuldade no ensino público. O Kelvin fazia parece que nas universidades paulistas conseguiram lá um sistema, porque tem aquele vínculo com o ICMS. Não é tão assim não, Kelvin. Não é tão assim mesmo com as universidades paulistas. Vocês sabem muito bem que há pouquíssimas semanas estava na pauta da Assembleia Legislativa um projeto do governador Dória que capava a possibilidade de financiamento das universidades estaduais. Então, um pouquinho antes do começo da pandemia, essa era a discussão. Havia uma preocupação enorme das universidades estaduais, no sentido de que esta autonomia financeira estava a perigo. Isso acontece com muita frequência. Agora foi o Dória, mas no passado eu tive outros que tentaram movimentos análogos. Então, isso não é tão estável quanto a gente gostaria que fosse, nem tão consolidado quanto a gente gostaria que fosse, viu, Kelvin? Kelvin está por aí ainda? Estou sim, não, estou satisfeito com todas as respostas. Obrigado, professor. Não, isso, na verdade, só um comentário, né? É gozado como o Dória agora se diz o pai da vacina. Esse projeto que ele colocou na LESP, né? O movimento estudantil dos pós-graduandos, a PG da USP e vários outros grupos se mobilizaram contra, porque atingia onde você faz remédio para o SUS, o Instituto do Câncer, era uma série de entidades que são referência nacional e internacional que ele estava desmontando. Então, quando a gente ouve dizer assim, a vacina é do Dória ou a vacina do Bolsonaro, é um absurdo, porque o cara já entrou no governo, na prefeitura e no governo dizendo que tudo não prestava, que era público, né? Precisa privatizar, porque dentro do neoliberalismo dele, a empresa é o centro de tudo, né? Então, o que é do Estado, vamos vender. E está aí agora ele dizendo, não, Butantan, a vacina, mas está no outro dia querendo cortar, em plena pandemia, assim como o nosso vendedor de travesseiros, né, que também é conhecido como ministro da Ciência e Tecnologia, está aí dizendo que tem uma vacina em estudos avançados, mas não faz nada para o CNPq, que vê sua verba reduzida a pagar bolsas, porque a gente não pode ter agências de fomento que sejam pagadoras de bolsa, não se faz ciência só com bolsa, se faz ciências com orçamento para laboratório, para eventos, para o dia a dia da universidade, né? Então, quando a gente vê esses que eles chamam de contingenciamento, que são cortes, e até conta de luz, na verdade, as universidades estão tendo dificuldade para pagar as federais, é um absurdo. Então, a gente tem que rechaçar que a vacina é do Dória ou do Bolsonaro. A vacina é da ciência, dos pesquisadores que levaram 20, 30 anos constituindo carreiras consolidadas e com muito esforço, porque estar na pós-graduação é delicioso. A gente vê, encontrar professores como o Simeon e outros professores das nossas áreas que a gente admira profundamente, que criaram uma carreira que tem história, né, na educação brasileira e contribuições para a sociedade. Na verdade, a vitória são dessas pessoas, são dessas gerações, não desses políticos de plantão, especialmente uns como o Dória, que ficam dizendo que tudo que é público não presta. Dá vontade de perguntar, e agora, o Butantan presta? É público, uma instituição de pesquisa, entende? Então, realmente, a gente tem que pensar mesmo nesses aspectos. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Não tem nenhuma mão levantada. Posso fazer um comentário rápido, Felipe? Com certeza. O professor Celso Campilongo citou o Daniel Arão Reis, né? Eu tive uma vez a oportunidade de passar um feriado em que ele estava hospedado na mesma casa. O pai de um amigo meu, né, que estava hospedando a gente, foi colega do Daniel na época do movimento estudantil, né? Que era o Paulo de Tarso Venceslau. E aí estava o Daniel lá, e eles passaram o feriado inteiro contando as histórias do Congresso de Biúna, como que era fazer movimento estudantil na ditadura, né, coisa muito diferente do que é hoje, e que
vamos torcer para que não se repita aquele período tão difícil, né? Está aí. Pois não, professor? Não, só fiz um comentário concordando com ele. Isso aí, vamos torcer para que isso não se repita. Alguém tem interesse em se manifestar? Parece que não. Eu só queria aproveitar o ensejo para a gente poder encerrar e liberar o tempo do professor também, que foi tão gentil em dar essa palestra para nós. Nós tivemos 22 alunos, viu, professor, na sua palestra. Opa! Depois eu vou mandar para o senhor o vídeo gravado, tá? Eu queria fazer um convite aberto, aproveitando o tema educação universitária, ambiente escolar, democracia e universidade. Agora, esse ano comemoramos 100 anos do nascimento do educador Paulo Freire. E vai haver uma publicação, a meu ver, muito bonita, chamada 100 anos de Paulo Freire, que é uma publicação da editora Bagai, é uma editora paranaense, curitibana, e é uma edição que tem uma proposta muito simpática, porque vai ser uma publicação, um livro que, além de impresso, será digital e open access. Então, vai ser gratuito, vai poder distribuir livremente e vai ser indexado em todas as plataformas, academia.edu, Index Latam, Google Scholar, né? Google Academics e todas as outras plataformas. Então, assim, eu acho que eles estão com um convite aberto, uma chamada de capítulos. E, o tema Paulo Freire. Paulo Freire, o que a pessoa quiser tratar sobre o ambiente pedagógico paulo freireano. Eu, sinceramente, acho uma oportunidade muito boa para quem não é da área, como eu, escrever sobre sala de aula, ou sobre educação, ou sobre pedagogia, ou sobre Paulo Freire. Porque eu acho que dificilmente eu teria a oportunidade de escrever sobre o tema para algum periódico, porque eu curso Direito, né? Eu acredito que eu não tenho a qualificação que os periódicos esperam que eu tenha para poder publicar. Mas no capítulo, a gente sabe que livro não tem qualis. Livro não tem avaliação da CAPES. Então, assim, é um livro que vai ter o seu ISSN, que é o Serial Number Internacional, mas não precisa passar por... embora tenha um corpo editorial, composto por doutores, etc., não exige que o autor seja da área de educação ou de pedagogia. Então, eu acho que é uma proposta legal para quem quiser escrever sobre o tema, um capítulo de 8 a 12 páginas, tamanho A4, quando reduzir para a versão impressa, 21 por 14, vai dar um capítulo bonito aí de mais ou menos 20 páginas. Então, eu acho uma ocasião legal. Eu estou escrevendo um capítulo. O prazo é dia 23 de maio e o livro vai sair em junho. Lá, Bruna, legal que você tocar na questão das publicações, porque essa é uma oficina que a gente vai ter amanhã com a professora Ana Paula, que é uma preocupação, né, professor Celso, que tem também. Eu lembro quando eu estudei no mestrado, eu fiz sobre avaliação da CAPES, já na área da educação, e eu lembro de um artigo que apareceu no meio do referencial que eu pesquisei, que era produzir ou morrer, publicar ou morrer. Então, essa é uma questão também que entra dentro dessa lógica toda que a gente está discutindo, dessa educação mercadológica, para formação de massa, de mão de obra para trabalho, e deixando de lado, em detrimento, essa formação, a possibilidade de reflexão. E é um problema que a gente vai lidar de forma prática amanhã. Então, nessa outra oficina, na semana de recepção, a gente tem feito uma porção de eventos diferentes. Então, legal, lá, Bruna, você falar sobre publicação, porque é um dos temas que aflige o nosso coração. Queria agradecer aqui, em nome da associação, a presença do professor Celso Campilongo, muito gentil em ceder seu tempo para a gente. Esse material vai ficar gravado na nossa plataforma do YouTube. E a ideia realmente é registrar, né, que apesar de estarmos distantes fisicamente, a gente tem procurado se manter mobilizado por aqui. Como o Márcio lembrou mesmo no início, a APG
e o Kelvin também falou, a nossa PG é uma PG nova, jovem, renovada, se for pensar que a gente está 2 anos aí na estrada com ela. É muito importante que todos vocês que estão chegando agora se aproximem, venham conhecer, saber as coisas que a gente trabalha, tem frente política, tem frente acadêmica, tem espaço para todo mundo. Tem espaço e dividir essa tarefa com os outros colegas é recompensador, porque a gente sabe do pouco tempo que a gente tem para se dedicar, a gente tem que pesquisar, a gente tem que escrever, e é um lugar de encontro muito bacana, muito bonito. Então, eu queria agradecer mais uma vez, professor Celso, a sua presença, agradecer a presença dos colegas todos aqui, passo de volta, acho que passo a palavra ao professor Celso, né, Labruna, para a gente ir finalizando, talvez aí pelo adiantado da hora também, e se alguém quiser também se manifestar, estejam convidados já para essa oficina de amanhã, e aí a gente encerra por hora a semana de recepção, mas tem mais eventos que vem aí esse ano, viu, gente? Vamos manter a mobilização por aqui, e apesar da pandemia, apesar de toda dificuldade, manter esse espaço aqui de conversa, uma conversa saudável, produtiva, de acolhimento para quem está chegando, e convidar o pessoal a conhecer o nosso canal do YouTube. A gente está publicando uns vídeos legais por lá, né? O Márcio, o Kelvin, e matar um pouco a saudade do nosso espaço físico da PUC. Professor Celso. Olha, eu só queria reiterar, né, o meu agradecimento à APG, à Cristiane, que eu não via já há muito tempo, não via a Cristiane, ao Felipe, ao Márcio, a todos os que fizeram perguntas ou todos que nos acompanharam aí ao longo desta noite. Foi uma alegria muito grande poder participar deste encontro com vocês. E eu queria deixar registrados os meus parabéns à APG por trazer esse tema, por fazer esta discussão numa semana que serve para dar as boas-vindas aos novos alunos do curso de pós-graduação. Vocês estão de parabéns por este trabalho, num momento tão difícil como esse que nós estamos enfrentando. E, enfim, outras pessoas poderão ver posteriormente essa nossa conversa, esse nosso debate, que eu achei, para mim, muito ilustrativo, muito interessante, enfim, um diálogo muito bacana com vocês todos. Só tenho a agradecer a vocês. Ok, então, professor, agradecemos grandemente a boa vontade e a disposição de dar essa palestra para nós. Eu queria agradecer a todos os alunos que estiveram, e é isso. Boa noite e até a próxima. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Valeu, obrigado, viu? Obrigado a todos. Tchau, pessoal. Valeu, Labruna. Obrigado, professor Celso. Obrigado. Tchau, Márcio, Jane. Obrigada, boa noite. O Márcio está gravando, né? Se puder encerrar a gravação, por gentileza, agradeço.